E hoje vocês fazem, por exemplo, esse estudo na consultoria também ou não? Tipo, Fazemos. preciso instalar o Analytics e tal. Você fala, John, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente precisa antes de mexer. Nós fazemos, é a primeira etapa. A gente Legal. já fazia isso no GA antigo. A gente ensina isso também, então, galera que for buscar depois o nosso podcast vai ver que a gente tem episódios específicos chamando do que a gente fala de plano de mensuração, tem artigos, mas eu vou deixar o Luciano explicar melhor o que é o plano de mensuração e o que a gente olha em cada etapa, que eu acho que deixa mais fácil pra galera entender. O plano de mensuração, ele começa com a gente analisando o que o usuário já tem, na maioria das vezes, quando ele já tem o Universal Analytics instalado. Então, a gente, infelizmente, ainda está no momento onde muitas pessoas estão migrando do GA Universal pro GA4. Então, quando a gente chega nesse cenário, a primeira coisa que a gente faz é, o que você olha, chama todo mundo que tem acesso ao Google Analytics na conta e fala assim, o que você olha para tomar decisão hoje? Aí o cara vai falar, o Gustavo vai falar, eu vou falar. O primeiro passo que a gente vai entender é o que a gente não está utilizando para a gente aproveitar essa mudança para casa nova. Pô, ninguém leva aquela almofada velha para casa nova. Tu quer comprar uma parada nova para você botar no teu sofá. Perfeito. Então, nesse caso, a gente faz esse processo. Depois disso, a gente vai desenhar o que a gente chama de plano de mensuração, que é definir as macro, micro, nano conversões. Além de umas outras etapas também que a gente pode falar aqui. Então, primeira opção é macro conversão, que é o objetivo principal do seu negócio. E aí, lê esse negócio porque a gente gosta de dividir muito uma propriedade por negócio. Algumas pessoas acabam trazendo uma visão onde, não, eu quero analisar a jornada completa do meu usuário, e aí você acaba perdendo a objetividade daquilo, né? Sim. Porque, o blog tem um objetivo e o site que converte tem outro objetivo, e a gente tem que entender o quanto que um impacta no outro de alguma forma. Então a gente define uma macro conversão para essa propriedade, que é o objetivo principal sobre todo mundo, e é um contrato, o plano de mensuração é um contrato, é um pacto, onde todo mundo que está ali agora sabe como que a gente está analisando o negócio. Então, E é uma documentado, documentação. Sim. É uma documentação do processo de mensuração que você tem. Então, definimos a macro conversão. Por exemplo, para o e-commerce é o comprar ou realizar um pedido. O objetivo principal do negócio. Exatamente. Aí a gente vai para a microconversão. Então, uma microconversão é toda conversão que diretamente impacta a macro. Você consegue comprar um produto no e-commerce sem adicionar ele produto no carrinho? Não. Então, é uma microconversão. Então, toda etapa que antecede a macroconversão é uma microconversão. Perfeito. Luciano, mas o usuário clicou no meu menu. É uma microconversão? Não. Aí a gente entra numa categoria que a gente chama de nanoconversão, que são as conversões exploratórias. O usuário ainda não está com a intenção de compra. Lógico, ele acessou o seu site e tudo mais, mas ele está buscando um produto. Sim. Então, eventos como buscar, clicar num banner, scroll e por aí vai, são eventos do exemplo de nano-interação. E aí a gente primeiro faz essa divisão. Depois que a gente faz essa divisão, e o porquê que a gente faz essa divisão, né? Porque em alguns momentos a gente acaba tendo uma falta de precisão nos dados, é inevitável, né? E aí o que a gente tenta fazer do nosso lado? Forçar com que esses eventos de macro e micro conversão, que aí puxando um assunto lateral que a gente não está falando sobre Google Tag Manager aqui, mas é fundamental, a gente tenta com que esses eventos estejam implementados através da camada de dados no Google Tag Manager. Para quê? Para a gente conseguir trazer precisão. É muito ruim a gente querer, reimpactar um usuário com um remarketing em cima de um evento, que esse evento é um usuário clicar num botão 30 vezes. Está consequentemente inflando os dados e atacando pessoas que não deveriam estar sendo atacadas com o remarketing que você vai reimpactar ele. Então esse é um ponto onde a gente senta e fala vamos sentar aqui com o teu time de tecnologia e vamos fazer com que só esses eventos aqui estejam de alguma forma presentes no código. Porque o programador... Isso é importante, exatamente. Né? Porque o programador, ele tem lá uma linha no código mágica que é após a validação. Sim. Então assim, se acontecer isso, faça isso. Então no formulário de newsletter, por exemplo, se o usuário foi cadastrado com sucesso, dispare isso daqui. E aí esse é o momento que a gente dispara um evento da camada de dados. Perfeito. E aí a gente consegue ter uma assertividade muito maior para essas informações. Além desse processo de definir macro, micro, nano conversão, é a gente pensar quais são as informações adicionais que a gente vai trazer para cada evento. Eu costumo dizer que é muito maneiro você saber quantas pessoas entraram no teu site e adicionaram o produto no carrinho, certo? Beleza. Muito melhor se você souber qual o produto, qual a categoria, qual o preço médio de produto adicionado no carrinho, por aí vai. Exatamente. Porque aí nesse momento a gente vai dizer, beleza, a gente tem uma micro conversão chamada adicionar o produto no carrinho. Quais são as informações adicionais que a gente precisa para poder analisar esse comportamento? Aí a gente vai lá, mapeia, e aí isso vai para o time de tecnologia uma vez só. Ele senta, implementa isso, e aí você nunca mais precisa dele. Ou precisa dele quando você quiser fazer algum tipo de evolução. Você mudou o fluxo, mas consequentemente você vai diminuir a quantidade de vezes que você vai precisar dele. E esse é a parte onde a gente está sem meter a mão no código. Só todo mundo aqui sentado
papel e caneta na mão e desenhando a jornada do usuário. Então, assim, esse processo é muito importante porque ele coloca todo mundo na mesma página. Não tem como a gente sair daqui agora, depois desse pacto que a gente assinou, sem entender a jornada do contratinho usuário. mesmo, É o fala. contrato, exatamente. Beleza. E esse documento, ele se torna parte obrigatória. Acredito que quando a gente fala de marketing digital, e a gente está falando de SEO, está falando de Analytics, está falando de Google Ads, Facebook Ads, que é a parte de mídia em si, o maior erro que o profissional tem é a não documentação. Perfeito. Um exemplo claro que eu tenho sobre isso é o que eu falo com todo mundo que faz gestão de mídia, campanhas no Google, Face, TikTok da vida. Fala o seguinte, essa campanha aqui, que você está analisando, ela deu certo ou deu errado? Aí a pessoa, deu certo. Aí eu, por quê? Porque o ROI, eu falei, mas onde que a gente definiu qual é o objetivo? O objetivo para você pode ser ROI, para mim pode ser acesso. E aí? Gerou ROI, mas o acesso tá baixo, para mim tá uma merda, para você tá muito bom. Exato. Por que que tá errado isso? E essa discussão é eterna, porque não tá documentado. Sim. A gente não olhou e falou o que a gente tem que fazer. Então, uma documentação como essa, do plano de mensuração, ela facilita até um depara. Eu, Gustavo, posso chegar lá sem saber nada. Beleza? Eu preciso saber nada. Aí eu pego um plano de mensuração e eu entendo o que é a macro, micro e nano conversão. Então, se eu sei que a macro conversão é o objetivo principal do meu negócio, eu sei que a micro conversão são os eventos que o meu consumidor faz para chegar no objetivo final. E eu sei que a nano conversão são os eventos que ele explora o meu site. Eu paro e penso o seguinte, beleza, eu quero saber agora qual a quantidade de pessoas que adicionaram um produto ao carrinho. Eu abro a documentação e vai estar lá, add to cart, evento que mede quantidade de pessoas que adicionaram o produto ao carrinho. Perfeito. Você entendeu que a documentação permite que eu faça o translate para quem não entende? Sim. Porque a obrigação de quem trabalha com analista especialista não é falar techniquez. Não é eu chegar e falar para você que o bounce rate, não sei o que, não. Eu tenho que explicar para você que a porcentagem de pessoas que saem do site sem interagir é de 98%. Perfeito. Não é rejeição, porque quem tem que saber que é rejeição sou eu. Agora, você que está consumindo isso tem que entender o que é acionável para você. Sim. Então, essa documentação facilita que qualquer um possa fazer um deparo e começa a aprender sobre o translate disso e deixa documentado, como você falou, do contratinho ali, né? Sim, o contratinho. E até um ponto importante, o contratinho em algum momento pode até mudar. Exato. Né? Vai mudar. Mas vai estar visível mudar. para todo mundo, né? Exato, tem que ser público ali, né? E esse documento, todo mundo fala de data-driven e tudo mais, e assim, vamos combinar um negócio aqui com a sua audiência. Se você não tem minimamente uma documentação, se a informação sobre os dados que são coletados sobre a sua empresa tá só na sua cabeça, você não é data-driven. Perfeito. Porque uma das partes de você ser data-driven é democratizar os dados Exato. que estão sendo coletados do comportamento do usuário. Então esse documento é esse contrato, é esse pacto que todo mundo vai assinar e agora não tem o time de marketing ou o time comercial brigar sobre... O Gustavo fala sobre uma parada de lead quente e lead frio. Se não tem nem a definição do que é um lead quente e lead frio, vocês estão brigando por algo que não tem solução. Então esse documento ele serve exatamente para isso, para a gente poder deixar tudo às claras. Time de marketing, essa daqui são as suas métricas e os seus indicadores. Time de tecnologia, que eu acho muito importante trazer essa quantidade de perfis diferentes para dentro desse trabalho. Porque o time de tecnologia vai medir sobre uma ótica. Por exemplo, vamos medir a quantidade de erros de JavaScript que tem na página para saber se isso impacta na conversão do usuário. O time de marketing vai estar totalmente voltado E o time de marketing quebrado, né? Exatamente. Você vai ter o time de marketing SEO conteúdo, Exatamente. SEO mais focado em conversão, você vai ter o time de mídia, você vai ter o time de produto, você vai ter várias áreas. E o acordo que existe aqui é você entender o que é relevante para cada uma dessas áreas. E acho que só para trazer meu último ponto aqui sobre isso, é também você, que é da área de marketing, produto, gestão, tecnologia, existe uma técnica, toda vez que a gente quer medir alguma coisa, é você tentar responder o máximo dos porquês que você quer medir isso. A regra é de 5. Eu falo que se você respondeu 3, já é coisa pra caramba. Valendo, né? Então, se eu olho e falo assim, putz, eu quero muito medir a quantidade de pessoas que fecham o banner inicial do site, que é obrigatório para todo mundo que entra. O que você vai fazer com isso? Pô, vou saber a quantidade de pessoas que fecham o banner. O que você vai fazer com isso? Você já não consegue responder o segundo porquê. Ou seja, isso aí é irrelevante para você medir. Então, se você consegue responder isso se torna relevante, acionável, aí isso vai para o plano de mensuração para você medir, porque faz sentido para o negócio.